Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, para vocês todos aí do 60 e Blau. Bem-vindo, Ielmo, bem-vindo, Maria Luísa. Estamos juntos para mais uma edição desse programa dos Cabeça Branca. A gente ficou umas 2 semanazinhas aí fora do ar, porque motivos de saúde do apresentador, entre outras coisas. Mas estamos bem agora em todos os frontes. Aliás, esse assunto de saúde aí do 60 e Blau vive nos assustando, né? Parece um fantasma da inflação. Você olha para o lado, o cara de 60 anos está assustado com alguma coisa de saúde. Eu tive um resfriado fortíssimo, logo depois do dia 1º de maio, por causa de um trabalho, e aí, enfim, acabei me estressando muito, minha pressão foi lá em cima, mas agora está tudo bem, já estou aí para tomar a 4ª dose de vacina contra a Covid. Espero que seja logo, era para eu tomar logo, mas como eu estava com a saúde mais ou menos assim, resolvi atrasar um pouquinho. Mas vocês já tomaram a agulhada aí da 4ª dose ou não? Eu já tomei minha 4ª dose, ainda pude escolher se eu queria Pfizer, AstraZeneca, ou a outra, que eu agora esqueci o nome. Sommelier de vacina, né? Sommelier de vacina. Aí eu tomei a Pfizer, que eu tinha tomado a 3ª, estou pronta para a 5ª, 6ª. Eu já falei que eu estou geraldona, né? Geraldão, toda o que cheia. vier de agulha, você está tomando. O que vier de agulha, estou encarando. E você, Elmo? Não, um abraço a todo mundo aí, de saudade de vocês. Ainda não tomei, não. Eu sou o caçula, né, rapaz? Eu ainda não tenho 60, estou aqui de penetra. Então não tomei ainda não. Hoje eu fui tomar a da gripe, tentando né, antecipar um pouquinho a fila. Claro. Mas como eu estava com sintomas gripais, assim, a enfermeira que me atendeu lá, a técnica de enfermagem. Aliás, eu queria mandar um beijo a todo mundo que trabalha com enfermagem, técnicos auxiliares, que dia 20 de maio é o dia deles, entendeu? Então pô, parabéns. Mandar um abraço nessa luta aí, esse pessoal que lutou muito na Covid, está lutando ainda. Na linha de frente, né? Essa galera é muito corajosa, gente. E está lutando pelo piso salarial deles também, né? Tem uma luta do piso salarial. Está rolando um abaixo-assinado, uma petição de apoio a votação do piso. Eu assinei, então... Um abaixo-assinado nacional, né? Nacional. Isso aí. Eu também queria mandar um grande abraço para o presidente Lula, que se casou, né? Aí, agora, força para o amor aí, né? Vou pedir aqui até para o Jonathan mostrar aí, nós temos o amor, entendeu? Maravilha, Maravilha. É verdade. Isso que eu chamo de potência, de energia. Vou te contar, começar uma vida nova, né? Eu desejo tudo de bom para o casal. Aos 76, e aos 76, de iniciar uma vida de casado novamente, é muita coragem. Vou te contar. Pelo casamento? De tudo. Acho que casamento, tudo, uma nova relação. Acho que isso mostra muita potência de vida. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que isso é uma prova de amor à vida, assim, mais do que qualquer amor, obviamente, a Rosângela, mas uma prova de amor dela por ele também, né? Porque também está começando uma vida nova. Eu acho que é uma prova de esperança mesmo, né? De resiliência, né? Porque ele teve 2 perdas traumáticas, né? Ele ficou viúvo 2 vezes. E na idade dele, muita gente falou, não, tá bom, né? Não vou... E ele não, ele foi lá, encontrou um novo amor, mostrou para todo mundo, né? Não se fez de rogado, e tá aí. Teremos uma primeira dama, Janja. O Lula tem a qualidade da teimosia, né? Ele se recusa ao irredutível da vida, né? Ele tá aí, então ele ama, ele não tem vergonha de ser feliz, e eu acho tão bonitinho a maneira como a Janja trata ele. Ela adora ele, né? Aquela foto dela correndo para ele, dando um abraço, como ela abraça ele, é uma coisa tão bonita aquilo. Eu acho encantadora, eu desejo realmente muita saúde, muita sorte, muita felicidade para esse casal. O Lula realmente e a Janja nos inspiram alegria, esperança e vontade de viver. Muito bonito. Parabéns. Eu acho lindo, acho assim que é uma inspiração maravilhosa e espero que eles sejam felizes. Primeira coisa, que eles sejam felizes. Eu acho que isso que
vai fazer uma diferença. Até porque a gente está sendo atacado, né, nesse tempo todo, atacado por essa energia negativa desse Bozo, que agora está nesse ataque violentíssimo às urnas aí, né? Um ataque contra as eleições, tentando desacreditar o processo eleitoral. Mas eu acho que a gente fica aqui nessa discussão de que o processo eleitoral é que está sendo atacado, mas por trás disso tem dinheiro, entendeu? Tem uma questão de grana rolando, muito mais pesada do que a gente imagina. E eu fui descobrir que o Brasil, de fato, levantou uma questão muito importante a respeito dessa, vamos dizer assim, essa suspeita que a família Bolsonaro levanta em relação ao processo eleitoral, que tem um interesse muito maior de empresas internacionais por trás. Eu separei a matéria que o Brasil, de fato, fez, porque acho que bom jornalismo também a gente deve, né, dar força, bom jornalismo a gente deve reproduzir. Então, vou pedir para o Jonathan rodar a matéria do Brasil. O Ministério da Defesa fez um acordo com uma empresa israelense, a Seasource, para capacitação das Forças Armadas. Mas tem alguns detalhes meio estranhos nessa história. O CEO da Seasource foi gerente de negócios da empresa que criou o Pegasus, um aplicativo acusado de espionagem de celulares. Até chefes de Estado foram hackeados pelo Pegasus. Um dos executivos da Seasource é um ex-militar brasileiro que está no governo desde a gestão Temer e seguiu ocupando cargos importantes durante o governo Bolsonaro. Esse cara, o Hélio Cabral de Santana, chegou a ser diretor de TI da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas foi exonerado do cargo em outubro do ano passado. Só que o currículo dele informa que ele seguiu atuando como consultor da presidência até março deste ano, ou seja, um mês antes do acordo com a Seasource. Reparou no que aconteceu? A pessoa trabalhava no governo, aí saiu e continuou prestando consultoria para o governo, que casualmente fechou um acordo com a empresa onde ele é executivo. Curioso, né? E aí a gente chega na questão de quem contratou. Quem comanda o setor do Exército que vai receber os treinamentos da Seasource é o general Heber Garcia Portela, que também é o representante oficial das Forças Armadas numa comissão criada pelo TSE para fiscalizar as eleições de 2022. Ou seja, ele é o porta-voz oficial das pressões dos militares contra a justiça eleitoral. O general Heber Garcia Portela tem insistido em fazer questionamentos e apontar supostas fragilidades do sistema eleitoral brasileiro. E quanto custa essa brincadeira? Nos termos do acordo, nada. Isso mesmo, a mesma empresa que presta soluções de segurança para países como Alemanha e Japão, aqui no Brasil está se oferecendo para treinar o exército de graça. O que será que ela ganha com isso? Enfim, é tudo tão esquisito que depois que o Brasil de fato revelou essa história, o Ministério Público Federal pediu que o Tribunal de Contas da União abra uma investigação para apurar possíveis irregularidades. E alertou para o risco de que esse acordo seja parte de uma tentativa de Bolsonaro e dos militares para ameaçar as eleições. Esse pedido do MP mostra que o caso é sério, e ele foi repercutido pela mídia tradicional, que só esqueceu de comentar que quem deu a notícia primeiro foi o Brasil de fato. Isso é a mídia esquecer quem é que deu a notícia é normal. Agora, é muita cara de pau, né? Vem cá, é muita cara de pau. Isso vai bater no Tribunal de Contas da União. Depois a gente vai ter outras historinhas do Tribunal de Contas da União aqui, mas é muita cara de pau, gente. Que isso? De graça? A conta vai chegar, né? A conta vai chegar. E agora, me ocorreu, eu tinha visto isso, aquela viagem que a família Trombada fez a Israel, né, que ninguém estava fora da agenda, que ninguém sabia o que foram fazer lá, pode ser que já tenha essa articulação, né? Claro. Me ocorreu agora. Porque o Pegasus vem de lá, né? O Pegasus vem de lá. Agora, ter um general metido nessa história como se estivesse representando o exército de graça, entendeu? Não, vamos aceitar porque eles estão fazendo isso de graça para nós. Enquanto isso, eu fico questionando, né, a segurança eleitoral no Brasil e dizendo, não, tem uma empresa aqui que faz melhor. Olha, isso daí eu acho que a gente não pode assim, achar que vai ser resolvido apenas pelo Tribunal de Contas da União, né, Aiel? Exatamente, cara. Isso aí isso aí já passa do suspeito, né? Não é uma suspeita. Os caras perderam totalmente a vergonha, né, de fazer essas coisas com o diário oficial. Né? Fica tudo legalizado para eles, tudo
no papel, bonitinho. Por quê? Porque, primeiro, que não existe PGR, né? PGR é apenas um puxadinho do Planalto. Então, o presidente se acha impune. A família dele também está com 100 anos de sigilo até para ir ao banheiro. Essa semana até o Alexandre de Moraes negou aí o pedido do Bolsonaro, né, para processar e tal, para enfim, se O defender. Toffoli, né? O Toffoli negou. O Toffoli negou o processo ao Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, exatamente. Por alguma agora, para quem que ele apelou? Para quem que ele apelou? Para a PGR. Exatamente. Então, exatamente. me parece que fez a mesma apelação, tá? A gente começa a identificar aí quais são os cornerstones, quer dizer, as pedras de toque desse governo que protegem esse governo. A Procuradoria-Geral da União é uma, com Aras, e o Tribunal de Contas da União é outro. Entendeu? Porque hoje, por exemplo, ontem, né, o Tribunal de Contas da União julgou legal aquela medida provisória de privatização da Eletrobras. Por 7-1, né? Por 7-1. Quer dizer, é um crime que eles estão fazendo contra o setor elétrico nacional e também contra a soberania nacional. Mas o Tribunal de Contas da União dá validade a isso. Vou pedir até para o Jonathan mostrar algumas verdades e mentiras sobre essa privatização da Eletrobras, porque, assim, é vergonhoso. Olha só, uma das coisas que se diz é que a energia vai ficar mais barata, né? Eles estão falando isso. É mentira. Há estudos de que a média que vai ser aumentada é 17%, a conta de luz deve aumentar para o consumidor final quando tudo for privatizado. A outra mentira que eles contam é que a Eletrobras dá prejuízo. Isso aí é uma mentira. Só em 2020 o lucro da Eletrobras foi de 6,4 bilhões de reais. Esse é o 6º maior lucro de empresa estatal no Brasil. Em 2020, no período da pandemia, né? Que as pessoas, teoricamente, estavam em casa, talvez consumindo um pouco mais de luz, mas ao mesmo tempo a atividade econômica baixou muito, mas né? a atividade econômica baixou. Exato. A outra coisa é esse negócio de... Isso eles sempre jogam quando tem privatização, né? Que a empresa vai ficar mais moderna. O que acontece? O que é modernidade para essa gente? É reduzir tudo, né? Jogar fora o que é pesquisa, demitir, né? Então, demitir gente. Então, é bem por aí. E a gente está obviamente que ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte, mas está avançando isso. Nesses estertores do governo Bolsonaro, a gente tem que ficar de olho porque eles estão avançando assim de pé embaixo para cumprir a agenda que era a agenda prometida lá em 2018, né? Exatamente, do Paulo Guedes com 1 trilhão de privatizações, que até agora 0, né? O que ele privatizou até agora? Maria Luísa, passa a bola para você, fala aí. Pois é sempre a mesma conversa, né? A telefonia vai ficar mais barata quando privatizar. Não FHC, né? FHC. As malas, as passagens vão ficar mais baratas e não vão ficar mais baratas com essa porque vamos cobrar as malas. E vamos privatizar os aeroportos. Vamos privatizar os aeroportos. Também, né? As taxas vão cair, né? Cadê? Pois é, os custos estouraram. É sempre a mesma cantilena, né? Sempre a mesma conversa fiada. E o caso da Eletrobras, não é? Você vê, uma empresa, como bem disse o Lula, essas empresas públicas, elas não são para dar dividendo para o acionista. Elas são empresas de desenvolvimento nacional. E nós estamos perdendo as nossas empresas de desenvolvimento nacional, que permitem que o governo execute projetos de interesse público, social e econômico também, né? E é isso que está acontecendo. Você vê, a Eletrobras, se essa tragédia acontecer, hoje o governo tem 72% das ações, quer dizer, tem voz, tem possibilidade de barrar descalabros. Agora vai ficar com 45%. E a nossa soberania energética fica na mão de privado, que não vai fazer investimento nenhum. Do Grupo Garantia, do Jorge Paulo Lema, né? Sim, entre outros, né? Pois é, e luz para todos só será para alguns.
Aquele Para poucos, né? Será luz para poucos, né? aquele projeto, aquele programa Luz para Todos só foi possível porque a Eletrobras era uma empresa de desenvolvimento nacional para atender o seu país, o seu povo. E isso daí vai acabar. É uma tragédia. Isso realmente, eu particularmente vou fazer um depoimento. Né? Eu tenho uma relação muito profunda, porque meu pai foi uma das pessoas que formulou a matriz energética brasileira no governo social nacional desenvolvimentista e que o Mário Behring era o presidente da Eletrobras. Então, meu pai, se fosse vivo... Isso é o governo João Goulart que você está falando? Não, já foi no governo dos militares. Ah, tá. Sim. Porque todas essas empresas sim, foram... elas nasceram no projeto de desenvolvimento. Pois grande projeto Brasil Grande, né? Pois é. Então, o meu pai fez parte dessa equipe da Eletrobras, né, que tinha sob a direção do Mário Behring. Ele formulou, acompanhei muito de perto isso, né? E até aquela questão da corrente contínua que foram pegar na Rússia, porque o Brasil é um país de grande extensão, né? Aí eu fico imaginando, se meu pai fosse vivo, ele certamente, com as últimas forças que ele teria, porque já estaria bem idoso, né, ele estaria no combate. Isso seria, assim, uma tristeza para ele, sabe? Mas ele era um homem combativo. E eu, particularmente, me toca, né? Porque eu vi o esforço desses homens, né, a dedicação, todos nacionalistas de quatro costados. Né? É uma tragédia isso. Eu também tenho até desculpe, eu tenho até um depoimento assim também pessoal sobre isso, que meu pai foi praticamente, não foi fundador, mas trabalhou na Petrobras de 58 em diante, a vida inteira. A gente brincava aqui em casa que ele era casado com a Petrobras. Mas assim, era esse sentimento nacionalista existia nesses engenheiros, em todos os profissionais em geral que ocupavam esses cargos nas empresas, porque eles viveram a luta pela empresa nacional, pela valorização da indústria nacional, pela criação realmente de uma indústria nacional de base, né? Isso precede até os militares, mas obviamente, com os militares daquela época, isso foi à frente. Né? Claro. E esses profissionais construíram, né? Eles construíram esse projeto todo. Eles que botaram a mão na massa mesmo. Então, eles tinham um propósito, tinham um ideal, né? Eu admiro muito aí o pai de vocês, os pais de vocês. Um projeto nacional desenvolvimentista mesmo, né? Que foi atropelado, né? por esse retorno do Brasil a esse neocolonialismo. Um Brasil primário exportador, uma grande fazenda, um fazendão. Um fazendão que vive de explorar suas riquezas, né, ao máximo. Né? Explorar o que. Assim, agora, é entregar, né? Porque é pegar o petróleo que foi desenvolvido com tecnologia nacional. Não, vamos deixar bem claro, não existiria petróleo nas plataformas continentais brasileiras, muito menos o pré-sal, sem investimento em tecnologia nacional. Eles não foram buscar isso lá fora. Né? Eles não foram buscar a tecnologia de exploração em águas profundas lá fora. Foi desenvolvido no Brasil e foi, inclusive, exportado. É isso que eu ia falar, virou produto de exportação. Né? A Inglaterra comprou tecnologia da Petrobras para explorar petróleo no Mar do Norte. Mar do Norte, né? Muitas vezes premiada com prêmio internacional de tecnologia de exploração de águas profundas. E tudo com os nossos cérebros brasileiros. Exato. Os nossos profissionais brasileiros. Tanto é que o Geisel criou aquelas fundações, porque havia um limite para ganho nas empresas públicas, então os nossos cérebros estavam indo embora, sendo contratados lá fora. Aí o que ele fez? Ele criou as tais das fundações, complemento de salário, para que pudesse aqui, né? Exatamente, para que pudessem, porque os caras ofereciam, meu pai passou, não é? Também por isso jamais sairia daqui, né? Mas aconteceu isso, né? Eram convidados por fortunas lá fora. O meu pai trabalhou no escritório da Petrobras em Nova York nos anos 70 e eu cansei de vê-lo assim,
muito atormentado com as propostas indecorosas que ele recebia das empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras queriam levá-lo para negociar. Porque o que ele fazia lá? Ele era um negociador do produto nacional. Ele vendia nafta, né? Que nafta é assim, o pré-estágio da gasolina, né? Ele vendia nafta e gás brasileiro para as empresas estrangeiras. Só que a qualidade do produto brasileiro, já nos anos 70, era muito boa. Embora o petróleo brasileiro, na época, não fosse o melhor, o petróleo mais leve só veio depois nas plataformas continentais, de águas profundas. Eles tinham tecnologia, já desenvolviam a tecnologia para explorar no mar. E ele recebia propostas assim, absurdas, entendeu? E dizia, não, mas de jeito nenhum, eu sou uma pessoa da Petrobras, entendeu? Eu acredito na Petrobras. Nós não vamos ficar morando aqui fora para eu ganhar milhares de dólares, entendeu? E o Brasil se ferrar. Você vê, era uma outra qualidade, né? Civilizatória em determinados segmentos. Não, impressionante a diferença. E infelizmente, até a empresa hoje, eu conheço algumas pessoas, a empresa mudou muito, porque, obviamente, as pessoas que estão lá, que ocuparam esses lugares, não são mais aquelas, entendeu? E a mentalidade que o cara sai da faculdade hoje já é o cara pensando em se dar bem no mercado internacional, privado internacional, né? É que nem um jogador de futebol hoje, ele não sonha mais jogar na seleção, a Copa do Mundo, ele quer ir para a Europa. Quer jogar Champions lá e ficar famoso, se puder, vai voltar aqui quando aposentar. Mas eu só falar uma coisinha rapidinha para descontrair um pouco. A Maria Luísa lembrou aí do Mário Behring. Eu queria saber, vocês lembram do chocolate em pó Behring, cara? Claro! Tem até a fábrica aqui no Rio ainda. Eu achava maravilhosa aquela caixa. Tinha aquele globo, né? O logotipo dele é um globo terrestre lá em cima. Né? Amarelo e vermelho. Amarelo e marrom, acho que é um pouquinho de chocolate. Não, né? E tinha aquela barrinha muito fina que vendia na escola. Behring. Era pequenininha, Behring. E tinha o globo terrestre lá em cima, o Estreito de Behring. Eu falava, nossa, rapaz, eu olhava assim, União Soviética e Estados Unidos com juntinho ali, pertinho, né? Isso aí, Elma, aquilo ali era o Estreito de Behring. Estreito de Behring, Claro, olha só. Daí o nome. A fábrica ainda existe, só que ela virou um centro de lazer. Tem restaurante e também tem pequenas... Onde que é, Maria Luísa? Onde era, ali naquela região de no centro, ali em São Cristóvão. São Cristóvão, naquela região. Hoje em dia é um centro cult, que tem restaurantes e tem muitas pequenas fábricas de vestuário. Sim, confecções. Pequenas e também assim, empresas de marca. Não é? Então, cult estar lá. É bem interessante, vale a pena. Quando você vier ao Rio, Elma, a gente vai te levar lá. Vou adorar. Eu sou um carioca que já... a Behring, a fábrica da Behring virou esse local de visita e tal. Tem artistas também que produzem. Restaurantes e essas facções, essas pequenas no tamanho, mas grandes nas vendas e marcas, né? Confecções de marca importantes. Eu vou adorar o convite, porque hoje eu sou um turista no Rio. Sou um carioca que virei turista, sabe? Não tenho mais raízes aí, infelizmente. Mas tem vocês, quem tem vocês, tá? Estamos bem. Agora, uma outra frente dessa exploração assim da terra que me chocou essa semana foi esse caso da mineração desenfreada aqui. Nós vamos explorar isso um pouco melhor, mas eu queria trazer porque tem aí o caso da Serra do Curral, que essa semana foi... no final de abril foi aprovada lá no governo de Minas a exploração num projeto absurdo de uma mineradora chamada Tamisa, mas eu vou trazer essa questão mais profundamente. E nós falamos aqui de mineração também quando tivemos o caso da comunidade Yanomami na Amazônia, né? O garimpo ilegal, etc., mas eu queria trazer uma imagem que me chocou muito, vou pedir para o Jonathan rodar, que é a imagem do maior churrasco do mundo. Essa é a cidade de Parauapebas, Parauapebas, Pará,
E isso aí é a imagem do maior churrasco do mundo promovido pelo prefeito local, né, o senhor Darcy Lermen, que gastou R$ 338 mil e comprou 20 mil quilos de carne para bater o recorde do Guinness. Bom, os caras do Guinness não estavam nem aí para isso, mas só para falar da região, porque ela fica na região da mina de Carajás, da Vale do Rio Doce, no Pará, em 2021, esse município recebeu 1,4 bilhão de um mecanismo chamado CEFEM, que é uma espécie de royalty da mineração. E essa grana é uma grana que vem aí para, vamos dizer assim, para compensar, né, as perdas e os danos causados pela mineração no local. Só que esse cara está usando para isso aí, porque fazer churrasco, bater recorde de churrasco. Metade da população de Parauapebas não tem acesso a esgotamento sanitário, a mortalidade infantil é de 12 óbitos por 100 mil, por mil habitantes. Quer dizer, esse é o Brasil da mineração. 80% das ruas não são urbanizadas em Parauapebas e ele está gastando dinheiro aí, R$ 338 mil para fazer churrasco e bater recorde. Essa festa da carne, né? Uma festa da carne. Fazer uma festa da carne. Vê se pode isso, gente. Vê se pode. Eu estou chocada. Eu não tinha essa informação. É surreal isso. É surreal. Olha esse local, ele montou esse local todo, que é um galpão gigantesco na cidade. A imprensa não deu uma linha. Os nossos colegas não deram uma linha. Se prenderam a falar do casamento do Lula, não é? Que gastou R$ 80 num vinho de Serra Gaúcha. Um dinheiro privado dele que ganhou pelo trabalho. Aliás, uma maravilha que o dinheiro agora ficou preso anos, esse dinheiro dele, da dona Marisa. Né? Gente, esse é um escárnio. É um escárnio. Sem fazer trocadilho com o nome. Sim. Né? Festa da escárnio. Né? Mas isso é um escárnio. O que é isso? E vem cá, isso aí foi dado para quem? Esse sujeito comeu isso. Não, então, ele diz que chamou a comunidade para comer esse churrasco. Só que esse seu Darcy Lerner, ele já está inelegível. Ele fez isso, obviamente, para eleger pessoas dele. Mas ele foi condenado em março agora pelo Tribunal de Contas da União. Claro, o que eu ia perguntar. E aí está inelegível. Perdeu os direitos políticos. Quer dizer, ele já deve ter um candidato, né? Já deve e ele agora também, recentemente, essa semana também, vamos comemorar a cassação do senhor Mamãe Falei, né? Mamãe Falei, Dancinha. Eu mudei o apelido dele para Mamãe Dancei. Mamãe Dancei. Mas o caso desse sujeito, assim, é uma vergonha, porque essa região é paupérrima. Essa região é paupérrima. Os dados que eu vou repetir aqui: 12,8 mortes de crianças a cada mil nascidas por óbitos. É um nível altíssimo para o Brasil e um nível altíssimo para o mundo inteiro. 80% da cidade não tem acesso, não está urbanizada, e metade não tem acesso a esgotamento sanitário, a esgoto. E essa cidade, Parauapebas, Ricardinho, Maria Luísa e amigos do 60 Blau, aliás, pode dar uma curtida aí, tá? Deixar um alô, né? Deixa uma sugestão, uma crítica, elogio, a gente gosta também, né? Essa cidade é onde tem o ponto inicial da ferrovia, uma ferrovia do aço lá, que é da Vale. Que é da Vale do Rio Doce. Que vai de Parauapebas até São Luís do Maranhão. Você sabe que a Vale do Rio Doce, nós vamos trazer isso, porque quem fez essa denúncia foi um jornalista que trabalha com isso diretamente, que é o Maurício Sant'Angelo, que trabalha no Observatório da Mineração, tá? E ele escreveu essa matéria, eu vou deixar até o link dessa matéria do Observatório da Mineração, que é um site que segue os crimes da mineração cometidos no Brasil. O Maurício, eu não sei até como é que ele está
vivo Maurício Ângelo. Eu não sei como é que ele está vivo até hoje, gente, porque ele é perseguido por essas questões. Ele denunciou o caso da Serra do Curral, né? O caso da Serra do Curral é absurdo, porque a Serra do Curral, que é aquela serra que cerca Belo Horizonte, o que você vê hoje, você vê o morro, mas atrás do morro já está tudo escavado. Não tem mais Tá? nada. Não tem mais nada. E esse projeto agora é para acabar com o que resta, entendeu? Para você ter uma ideia, tá lá na matéria, eu vou trazer, na semana que vem a gente vai se aprofundar nisso, esse projeto pretende retirar 31 milhões de toneladas de minério de ferro de uma área que já é tombada pelo IPHAN desde 2016. Não só pelo IPHAN, está em processo de tombamento estadual. Patrimônio, entendeu? é Pelo patrimônio. Estado de Minas Gerais. Isso, E é patrimônio ninguém natural, fala né? nisso. Ninguém fala nesse caso. Eu acho que eu gostaria, não é, Ricardinho, de dizer que a Associação Brasileira de Imprensa abraça e acolhe o Maurício, e que eu tenho certeza que o nosso novo diretor de jornalismo, Moacir, não é, vai abrir espaço no jornal da Associação Brasileira de Imprensa para uma denúncia permanente mais essa violência contra as nossas riquezas, o nosso patrimônio. Sinta-se abraçado, Maurício, e estamos às ordens na Associação Brasileira de Imprensa. Eu estou falando muito à vontade, eu tenho certeza, esse é o nosso espírito lá. Agora eu estou como diretora de cultura, por isso que eu estou falando com tanta propriedade em relação à Associação Brasileira de Imprensa e a relação com os nossos colegas. É muito importante, sim, muito importante, porque o Observatório da Mineração, que é esse site do Maurício, desculpe, ele é um site mantido por ele mesmo, tá? E por contribuições. Então, eu vou botar no link aqui embaixo, quem quiser ir olhar, tem várias denúncias, e nós vamos continuar discutindo essa questão aí da Serra do Curral, porque ela está, além, obviamente, de Parauapebas e tal, mas ela está na ordem do dia hoje, porque tem implicação direta com a eleição do senhor Zema aí, para a candidatura dele à reeleição em Minas Gerais. Né? Ricardinho, qual é o partido desse carnificeiro aí? Do Zema? É o novo. Não, então, ele é do MDB. Ele é do MDB, esse Lerner, Darcy. Vou ler o nome dele de novo aqui. Vamos falar o nome dele. Vamos dizer o nome dele aqui, só um instantinho que eu estou buscando rapidamente. Sem problemas. Darcy Lermen. Lermen é o nome desse cara do MDB. Ele é lá do Pará. Tá? Esse aqui é um carniceiro mesmo. Que absurdo isso. O Conselho do Meio Ambiente o Conselho do Meio Ambiente que votou lá, que aprovou essa destruição aí da Serra do Curral, tinha 3 membros novos que foram colocados pelo governo Zema. Foram colocados lá para... Né, entre os quais um cara que pertenceu à direção da Vale, do Rio Doce. Sim, sim. Né? Ele quase não tem interesse nisso aí. Nada, quase nada. Você conhecia essa informação, Elmo? Você sabia desse Guinness aí, desse grande churrasco? Não, esse churrasco não. Ricardo, realmente... Não. É impressionante. Querendo avançar um pouquinho, como a gente está aqui discutindo medidas que a gente precisa tomar no futuro e no presente, vocês lembram que eu pedi para vocês 5 medidas de cada um para os primeiros 100 dias de um possível governo democrático, que obviamente esse governo aqui não é um governo democrático, mas num próximo governo democrático, do presidente Lula, ou de quem se eleger democraticamente, mas queremos que Lula chegue lá. Vocês fizeram a sugestão dos 5 medidas. Então, eu vou começar pelas 5 medidas que cada um propõe, aí eu queria que vocês falassem, começando pela Maria Luísa. Vamos mostrar a cartelinha dela aí, Jonathan. Isso. E ajuda aí, porque retomada da Petrobras com cancelamento das privatizações. Isso. Incorporação do 2º grau à responsabilidade da União. Fortalecimento da soberania nacional.
proibição do uso de agrotóxicos, financiamento para compostagem natural. E, por fim, a prisão e julgamento dos Bolsonaro, Moro e quadrilha de Curitiba. Pois é. Enorme. Você vê toda a cadeia produtiva da Petrobras, que estava na base, já foi sendo privatizada, entregue na Bacia das Almas. As empresas dessa cadeia produtiva que produziam fertilizantes, né, que é fundamental para nós. Bom, então toda essa cadeia já está, só falta agora realmente o cérebro, o coração, né? O coração, que eles estão fatiando aí. A outra é o segundo grau. Você vê, acabar com esse negócio dessas escolas militarizadas, né? Aliás, eu vou lembrando que hoje a Câmara aprovou o ensino caseiro. Sim, sim. Felizmente, ainda falta votação, mas essa Câmara aí, como bem que o Ulisses Guimarães dizia, né? Vai piorar muito. Vai piorar muito. E a Justiça deu essa semana também uma decisão aí contra, assim, suspendendo a legalidade dessas escolas cívico-militares. A gente pode se aprofundar, eu fico como dever de casa meu aí para a próxima semana. Pois é. Deu uma decisão contrária aí, o que eu achei bem interessante, porque já muito teve caso bom. de professor, né? PM dando tapa na cara de aluno. Sim. Não, é muito bom, isso tem que ser, essa providência tem que ser tomada. Eu acompanhei esse negócio da militarização das escolas há mais de 4 anos que isso está vindo, e a gente não presta atenção, né? Tem uma situação aqui no Brasil muito peculiar, né? Algo assim meio no ar, bom, isso aí é uma outra discussão. Bom, então isso veio, né? Foi tomando corpo, aí teve o golpe, aí ficaram à vontade, né? A gente tem um governo, um país militarizado. Né? E isso faz parte lá do fortalecimento da soberania, como você fala também. Exatamente, é preciso isso ser retirado, todo esse arcabouço aí que está sendo montado, né, precisa ser desarticulado para que a gente volte a ter soberania. E o fim dos agrotóxicos também, que você fala. Sim, isso aí é outra questão. Não é? A gente tem que parar de ser esse país primário exportador, no sentido de destruir tudo, destruir o solo, destruir a saúde dos brasileiros, né? Porque o que está acontecendo é isso, as nossas terras estão sendo contaminadas. Quando você tem uma possibilidade alternativa de trabalhar com compostagem, você sabia, eu não sei se eu estou desatualizada na informação, que o pequeno agricultor, a agricultura familiar, essa que nos abastece, eles não conseguem financiamento nos bancos porque são obrigadas, a não ser que comprem agrotóxico. Eles não têm uma linha de financiamento própria. Então, a não ser que comprem, que adquiram. Lembra quando você para comprar determinado refrigerante, você tem que comprar o principal? Sim. Né? Aí pois é. Isso. Venda casada. Venda casada. Exatamente. Não tem uma comprar linha... cerveja, tinha que levar 2 caixinhas de Guaraná. Exatamente. Não tem uma linha de financiamento específica. Né? Então, é isso que eu estou defendendo aí, que tenha, e a gente possa ter, inclusive, soberania alimentar. Agora, por exemplo, esse caso, né? A gente importa fertilizantes, já que, inclusive, acabaram com a nossa... E esse pessoal do agronegócio... A única fábrica que existia de fertilizante nacional foi encerrada pelo governo Bolsonaro. Exatamente, na Bahia, né? A Landolfo... Não tinha uma em Curitiba. Era ligada à Petrobras. Era ligada à Petrobras. Exatamente. Toquém, Faquém, agora não lembro o nome assim. E agora você vê, com essa questão... Era Araucária, no Paraná, na Grande Curitiba. Isso, Araucária, no Paraná. Essa questão da guerra da OTAN, a OTAN com a Rússia, né? O problema está ameaçado essa importação de fertilizantes. Né? E aí a ministra da Agricultura e o pessoal do agronegócio está enloquecido. A ministra do agronegócio, né? Eu não diria a ministra do agronegócio. Exatamente. Pois é, então a nossa soberania está tudo ligado, né? Tá tudo e você acha que essa prisão aí da família, isso? Mas isso você acha que vai ser fácil? Eu não tenho nenhum problema. Eu não me julgo punitivista, eu me julgo uma pessoa justa. Essas pessoas têm que pagar.
não vão ser assassinadas, como eles gostam de fazer, não vão ser levadas para a ponta da praia, mas Vão vão ser responder. torturadas, né? Não vão ser nada disso, mas vão responder, como teve o Tribunal de Bom, Nuremberg. o seu Moro já começou a responder, está começando a responder aí, né? Vão responder. Com uma justiça muito afiada, muito ciente do que está fazendo. Eu terei muito prazer. Vocês podem acreditar que vocês vão me ver na galeria, não é? Aplaudindo, como se estivesse na torrinha do Scala de Milão, aplaudindo uma grande obra sendo lançada. Pavarotti, né? Cada Caruso. coordenação eu farei. Não é aquela coisa. O Moro está muito perto de conquistar mais um título de ex, né? Porque ex-juiz, ex-ministro, ex-Áureo Marçal, agora ele será ex-futuro candidato, né? Mas vamos lá para as medidas do Ielmo, então, o Jonathan. Vamos lá. Medidas do Ielmo. Vamos lá. Pacto de respeito entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e MP. Pausa para eu rir agora. Retomada da política de preservação ambiental, reativação dos programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, implementação de um novo Estatuto do Trabalho e política econômica de desenvolvimento sustentável. E Elmo, você. Sim, esse aí é aquele negócio. Eu sou muitas vezes um utopista, né? Seria muito bom que esses poderes aí tivessem, pelo menos fingir que tem um pacto, né? Porque é aquela história, se um começar respeitando, os outros vão se respeitar. E o Lula é o cara que vai chegar lá, não vai ter discurso de afrontar, né? Legislativo e judiciário. Ele vai conversar com o legislativo, né? Não vai precisar vender a chave do cofre para ninguém, porque por mais que ele não tenha, que se ele não conseguir maioria no Congresso, ele já fez isso de outras vezes, né? Com o judiciário também, ele não vai ter esse discurso de afrontar o judiciário. Mas o Ministério Público é uma chave, hein? Uma chavezinha aí complicada, hein? Exatamente. O pessoal fala que a imprensa é o quarto poder, né? Para mim, o quarto poder é o Ministério Público. A imprensa também fica, às vezes, muitas vezes de mãos atadas aí, fica em quinto lugar. A retomada da política de preservação ambiental é uma coisa assim, né, óbvia, porque o Brasil tem milhões bloqueados aí, né, de ajuda internacional, porque esse governo já entrou fazendo questão de que não ia, né, cumprir as metas, né, de preservação, de crédito de carbono, de frear o garimpo ilegal, essas coisas, né? Fizeram políticas ao contrário disso aí, né? O Ricardo Salles foi um arauto da destruição, né? De nossa floresta tropical, de vários bens naturais. Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família podem até vir. Eu falo, o importante não é o nome, o importante é que funcione, né? O Bolsonaro entrou lá e mudou o nome e não resolveu o problema desse nenhum. Principalmente o de moradia, né? Várias obras estão paradas e ele inaugura placas em outras frentes, bota lá um alicercezinho meia boca para dizer que está fazendo casa popular. E não está. O negócio dele é inaugurar obra de outro. Exatamente, e dizer que é dele, né? O Estatuto do Trabalho, acho que aí é um discurso forte aí do Lula, né? De reverter o que foi feito desde o Temer para cá, algumas medidas aí contra o trabalhador, né? Vários benefícios que foram tirados, em nome de facilitar, de dar mais emprego. Não deu certo. A gente sabia que não ia dar certo, mas tinha que dar um tempinho aí para ver se alguma coisa acontecia. E o desenvolvimento sustentável. Política econômica, né? Eu acho que a diferença é a política econômica baseada no desenvolvimento sustentável. Né? Exatamente, é exatamente isso aí. Isso daí eu acho muito forte, realmente. Muito aquilo forte. Que eu falei uns programas atrás aí, né? Que na Alemanha o meio ambiente é junto com o Ministério dos Negócios. É no mesmo ministério, de tão importante que eles, né, consideram a coisa sustentável, né? A coisa tem que ser sustentável.
Bom, eu vou pedir para o Jonathan botar as minhas medidas aí. Vamos lá. Sua cartela, vamos lá. Retomada do programa Fome Zero com a meta de 60 milhões sem fome, no mínimo, tá? Programa Pleno Emprego, Zero Imposto. Estatuto do Trabalho com retomada dos direitos básicos. Quer dizer, uma revisão, né? Dessa destruição dos direitos trabalhistas, né? Programa Floresta em Pé, Comunidade Livre. Eu quero dizer o seguinte, que isso aqui, Floresta em Pé, é o seguinte, é o estímulo realmente, não só apenas aos lugares onde a floresta já existe, mas a reconstrução da floresta como um ativo não só de proteção ambiental, mas um ativo importante para a economia brasileira, tá? A manutenção das florestas em alguns lugares, principalmente, e a retomada dessas florestas em alguns lugares, são ativos importantíssimos, não só da causa ambiental, mas principal da causa econômica, da causa social, né, da manutenção da navegabilidade dos rios, que tem um impacto gigantesco, né, da retomada do regime de chuvas. Então, tem muita coisa envolvida aí nesse programa Floresta em Pé, comunidade livre, porque as comunidades serão estimuladas a manter as suas florestas. E uma revisão da lei da anistia e o julgamento de torturadores, que eu acho que é uma dívida que os governos do PT, os governos progressistas deixaram para trás. Eles fizeram parte da história. Eles fizeram, sim, tivemos aí a revisão, né, a fortalecimento dos movimentos contra a tortura, etc., mas não chegamos a julgar os torturadores. Temos que revisar essa lei da anistia, que foi uma lei combinada na época para que a gente pudesse ter uma transição democrática, mas não foi uma lei justa, né? Foi uma lei praticamente imposta. Foi imposta, a gente teve que engolir para poder, né? A anistia ampla, geral e restrita, que a gente sempre defendeu, não se tornou uma realidade. Então, eu acho que para 100 dias de governo é um programa bastante ousado, principalmente começando pela questão da fome, que para mim é a questão básica desse governo aí. No primeiro dia ele tem que estar com o pé na porta para devolver alimentação para a mesa do trabalhador e das famílias que estão passando fome nesse país. Verdade, verdade. Eu acho que essa revisão da lei da anistia podia também incluir uma outra categoria de forma de tortura, porque é o que nós estamos vivendo hoje, com essa fome graçando, resultado da política desse entulho autoritário que está lá ocupando o Palácio do Planalto, né? Essas pessoas também tinham que entrar nesse bolo de ter que dar satisfação, não é? Não poderem ser anistiados disso que estão fazendo. Não é? Se não é uma tortura direta, de arrancar pedaços das pessoas, matar as pessoas diretamente, não é? É o que está fazendo isso, está matando as pessoas de fome, está fazendo uma eliminação malthusiana da população. Eu só estou querendo dar assim, mais um peso. Não, é verdade, você tem razão. Autoritário aí que está... Porque eu entraria até com outro dado, Maria Luísa, que eu acho importantíssimo, que a gente se esquece, é o que dentro dessa lei de anistia tem que haver também uma revisão da política prisional no Brasil, né? Porque a política prisional é a política de prender apenas quem é preto, pobre e descamisado, né? Quem não tem família, e jogar num depósito, né? Exatamente, joga as pessoas num depósito de gente que nunca mais será recuperada. Então, dentro da lei de anistia, tem que haver também uma lei que traga uma revisão da política prisional brasileira. Isso, né? Nós estamos atualizando a lei da anistia, né? Ela só não está presa somente aquele período, né? Ao período da tortura, né? O período da tortura explícita, no sentido... Porque a tortura continua em outros lugares, como você falou. Ela migrou, né? Meus amigos, daqui a pouco eu vou ter que ir, porque eu vou justamente para um debate
Pessoal aí do 60 e Blau que está dando like para a gente, 60 e Blau também divulga, não é, coisas que têm a ver conosco. Não é? Depois vocês assistem também no YouTube. Hoje tem um debate com o Márcio Postman, que ele vai lançar o livro Neocolonialismo à Espreita. Veja você. Mudanças estruturais na sociedade brasileira. Então, vai ter um debate. Eu estou cheia de Exatamente o que estamos falando aqui nesse momento. Exatamente, já está aquecimento. Já vai... Era isso que eu ia dizer. Eu estou aqui já numa prévia. Né? Quer dizer, hoje eu estou cheia de alegria. Eu estou no 60 e Blau, agora eu vou para esse debate. Estou comemorando o casamento do Lula com a Janja. Está muito bom. Uma visita ótima. E outra coisa, você é avó, né? Também. É a melhor notícia do ano, né? Pois é, então é isso. Então, vocês, olha, meu público querido do 60 e Blau, vou deixar vocês, mas estou deixando aqui com essa dupla, com esse trio, que o Jonathan está lá nos bastidores, né? E veio na próxima, viu? Tá bom. Tá bom. Aproveite e manda um abraço para o Márcio, porque assim, eu tenho ouvido várias falas dele e eu tenho certeza que ele vai ser um cara muito importante nessa nova fase aí. Né? Não tem essa aí, é uma das pessoas que está pensando aí o modelo econômico do próximo governo, muito importante mesmo. E aproveite lá o debate e traga novidades do livro para a gente. Pode deixar. Maria Luísa, mande um abraço para o Maltos, que um tempo pouco eu não via falar nesse cara. Muito tempo. Ô, Maltos, se manda, Maltos. Nós não queremos assunto com você. Não. Maltos está assim. Maltos foi convocado para o Planalto. É uma loucura. Olha, então estou indo, tá? Tá bom. Um prazer beijo, enorme. querida. Beijo também, público. Tchau, queridos. Tchau. E para nós, Ricardinho? Vamos seguir adiante aqui, cara, com o debate aí da guerra da Ucrânia, para a gente não ficar descolando tanto da realidade atual, né? Exatamente. Eu estou estupefato, o Yelmo, como é que essa cobertura da guerra da Ucrânia ela foi jogada para o rodapé da página 43, né? Porque virou um relato ou de questões militares, né, de bombas que são jogadas, imagens de neguinho sendo explodido e tal, mas a situação me parece bem mais grave. Né? Vou pedir até para o Jonathan botar aí nossa cartelinha, porque, gente, o Putin essa semana elevou o tom com essa, vamos dizer assim, consagração aí que vai ter da Finlândia e da Suécia entrando para a OTAN, né? O gás russo começou, como nós prevíamos aqui, a ser pago em rublos. Exatamente. As empresas europeias totalmente já estão fazendo acordo para pagar em rublos, né? Elas não podem mesmo abrir mão, não podem abrir mão. E o Joe Biden conseguiu mais do que ele queria no Congresso americano, aprovando aí ajuda militar superior a 40 milhões de dólares. Bilhões, eu botei milhões, mas está errado. Bilhões de dólares, exato, é uma coisa assim. Foi um erro de minha parte. Mas o que você comenta sobre isso, o Yelmo? Essa ajuda, que eles chamam de ajuda, que, na verdade, nada mais é do que insuflar a guerra, né? Exatamente. Nem 10%, eles usam muito o termo de ajuda humanitária, né? Que ajuda humanitária? Nem 10% disso aí para ajuda humanitária. Entendeu? A massa, o peso todo é de armamento, munição, estratégia, apoio militar, aviões. Eu gosto muito de dar uma olhada, volta e meia, no tráfego aéreo, e tem aviões hoje tem vários aplicativos e sites que você pode ver tudo, né? Tirando aqueles aviões invisíveis ao radar, os aviões normais militares são identificados. E semana passada, por exemplo, teve uma movimentação enorme de aviões radares americanos sobrevoando ali o entorno da Ucrânia, sobrevoando os países. Uma coisa assim absurda. Por quê? Para dar localização de tropas, de movimentação russa, né? Para mim, o grande destaque da semana, Ricardinho, é o Recep Erdogan. O líder turco lá. Exatamente. Eu coloquei na minha rede social, no Twitter, eu botei uma frase que dizia o seguinte: quem diria, um ditador pode salvar o mundo? Porque se ele negar, realmente ele está disposto a negar a entrada, ele tem direito de veto, né? A OTAN, quem fundou a OTAN deve estar revirando o caixão, que deve
ficar com muito ódio. Por que a gente não botou a maioria, né? Não, claro. A lei lá que rege a OTAN, o regimento interno, diz que os novos membros têm que ser aprovados por unanimidade. E ele já levantou que vai vetar, né? Não, já falou que vai vetar, porque ele tem refugiados curdos, né, tanto na Finlândia quanto na Suécia. E alguns estão no parlamento já conseguiram ser eleitos, conseguiram se adaptar bem à comunidade. Eu acho que os refugiados lá não conseguem eleger, né? Não tem tanto refugiado a ponto de eleger um parlamentar. Mas o cara conseguiu vender o peixe dele lá, está no parlamento, né? E o Erdogan diz que tem terroristas lá escondidos vivendo no país, que são fugitivos, né? O governo dele condenou esses caras. E todo mundo duvida, a crítica internacional duvida que a Suécia e a Finlândia vão pegar os caras, embrulhar assim e falar: toma aqui, isso aqui é seu, então deixa eu entrar na OTAN. Não vão fazer uma coisa dessa, entregar os caras. Não vão fazer, até porque seriam massacrados internamente. Né? Totalmente. E os dois governos lá, tanto de Finlândia quanto de Suécia, estão com problemas internos, entendeu? Estão com falta de popularidade, estão com problema no Congresso. Eles querem resolver probleminhas domésticos às custas de vidas humanas, né? E não só na guerra, de vidas humanas pela quebra econômica que vai gerar na Europa, e isso aí vai explodir, entendeu? A coisa vai ficar generalizada. Né? Essa narrativa aí que a gente está comprando e tal, principalmente feita, que é comprada aqui no Brasil pela mídia tradicional, ela já não está mais sendo comprada da maneira que era pela mídia fora do Brasil. Eu separei aqui, um vídeo da Fox News americana, e eu vou, antes do Jonathan rodar esse vídeo para a gente, eu vou dar uma explicada, dar uma contextualizada. A Fox News americana, gente, é o canal um dos canais mais conservadores que tem dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, eles defenderam Trump, eles defendem assim as atitudes vamos dizer assim, dos brancos americanos, né? Defendem essas posições de supremacia branca, né? É um canal ultraconservador. Nesse debate que vocês vão ver que o âncora está entrevistando uma jornalista chamada Laura Logan, que é uma jornalista sul-africana que mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ela é contratada da Fox, né? E ela é conhecida pelas posições conservadoras dela, mas ela não é boba, porque, assim, ao contrário da mídia brasileira, que é despreparada, os jornalistas americanos são muito preparados. E a Laura Logan cobriu a Ucrânia durante muito tempo, cobriu a Rússia durante muito tempo. Então, ela não aceita certas visões, assim, vamos dizer assim, preconceituosas contra a Rússia, contra o Putin, que são vendidas assim no nível barato, rasteiro, como é feito aqui no Brasil. Ela, por exemplo, ela é tão conservadora que ela combateu a vacinação por Covid nos Estados Unidos. Tá? Ela foi crítica a isso, mas ela não é de esquerda. Mas em relação à guerra da Ucrânia, ela tem posições bem diferentes do normal. Vamos ver. Losing warplanes, tanks, all the rest of it. He obviously went into this thinking he was going to bulldoze his way through Ukraine. He's obviously caused a lot of destruction. Don't want to minimize the fact there's over 2 million refugees, but this has not gone as well as Vladimir Putin expected. I don't buy it for a second, Ed, I'll be honest with you. I really think that there's so much misinformation. We've never really seen anything like it. I mean, I've been covering wars now for 35 years, and I have never seen people with their nails done in the Ukrainian flag, right? I mean, we're being corralled into this box where we either have to hate Vladimir Putin and believe everything evil that's said about him and love Ukraine, and there's no in between. And that reminds me a lot of you're either, a white supremacist or you go with the Democrat narrative on everything under the sun. So Vladimir Putin knew exactly what he was doing when he went into Ukraine. The Russian military isn't perfect. They, for example, I've spoken to multiple defense specialists and intelligence specialists from a Defense Intelligence Agency who've studied the Russian military for years.
They do have a difficulty mounting complex air operations because they do very little training hours in comparison to, for example, the United States air assets, right? Our fighter jet pilots. But Russia is not struggling. What Russia has done from the very beginning has been very strategic. They didn't go straight to Kiev. They went to all those bioweapons laboratories that are scattered all over the country. Some of them they built, so they know where they are. They've known where they are since the Soviet Union, because under the Defense Threat Reduction Program, we went in after the fall of the Soviet Union and supposedly turned those facilities from bioweapons labs into public health labs. Although, these days it's hard to believe anything that our leaders tell us, because they've lied about COVID, they lied about Russia collusion, they lied about the Ukraine impeachment trial, and there's so much more going on in Ukraine that nobody is talking about. You see such dishonesty when it comes to the history of Ukraine. You see dishonesty when it comes to the Azov Battalion, which is funded by the US and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika at the same time. Their own emblem contains the black sun of the occult, which was a Nazi SS emblem. And it also contains the sideways, lightning insignia of the SS. I mean, this is on throughout the Ukrainian military. You can see that black sun of the occult on their body armor, even on the female soldiers who are paraded in front of the world as being, such an example of Ukraine's independence and spirit and nobility. Even they are wearing the black sun of the occult. And, the White House wants you to believe, well, this doesn't matter. It's just a small number of troops. It's not true. The Azov Battalion has been murdering its way through eastern Ukraine. Yeah. We don't want to admit this. This was why Crimea voted for independence. This is why Crimea wanted to be with Russia. Because we in the media, in the Western media and in the West, won't acknowledge the reality of what's gone on. Western Ukraine backed the Nazis. It was a headquarters for the Nazi SS. The CIA under Alan Dulles actually gave immunity from prosecution to the Nazis of Ukraine from the Nuremberg trials. So there's a long history of the United States and our intelligence agencies funding and arming Nazis in Ukraine. These are not like new neo-Nazi groups that sprung up. These are the actual Nazis from the Second World War, who, if you go back to the Nuremberg trials, said that they were planning for a 1,000-year Reich. And so you have to really wonder, as you look at this, when you know that the CIA sponsored the Color Revolution in Ukraine in 2013 and 14, that they selected Ukraine's leaders, go to Victoria Nuland's leaked phone conversation where she and the US ambassador are deciding who can lead Ukraine. I mean, there's as much interference here as you could possibly imagine before you even get to Hunter Biden, Nancy Pelosi, John Kerry, and Mitt Romney, and all of their children who are employed, who earn millions from Ukrainian gas companies. Yeah, you are pointing, pardon me, to a real credibility crisis for our leaders. What troubles me about the moment that we're in is that we have such a selective and a narrow reading of history. President Zelensky may be Jewish, but he's not the only one in this who suffered during the Second World War, whose ancestors suffered, right? I mean, look at Putin. How many relatives did he lose in the siege of St. Petersburg? People don't know their history. They don't know what made Vladimir Putin. And I'm not I'm not defending him. I don't need to defend Vladimir Putin. My job as a journalist is to try to understand what is the truth here. I don't like being lied to. Putin has been warning for 15 years that he is not going to stand by while the globalists take over the world, build bioweapons facilities and whatever else they're doing in Ukraine. Ukrainian oligarchs. Ukraine has been a center of money laundering for many of the leaders in this country. For how long? Billions of US dollars have been laundered through Ukraine, and we say nothing about it. These are our tax dollars. I mean, before the impeachment trial, had you ever heard of anyone in the United States, us bringing in foreign governments to the White House for anti-corruption training? I mean, does nobody question these things? Why do we not question them? We have an idiot like Lieutenant Colonel Vindman, who goes at the impeachment trial and sits there as a lieutenant colonel. He didn't even make colonel. And he's telling the president of the United States what his policy should be. You have a traitor in the form of Maria Yovanovitch, who was Obama's ambassador, who's telling Ukrainian government officials, don't listen to the will of the American people. Don't listen to the election results. We are the true leaders.
of America. I mean, and then people object when the woman isn't even fired. She's given a cushy job for life at Georgetown University at the expense of the U.S. taxpayer. And we're told that the president of the United States cannot say to his foreign counterparts, you know, that we want you to look into something. But Joe Biden, he can withhold as much aid as he wants to. I mean, there's so much hypocrisy and dishonesty here, and Ukraine is at the center of it all. Go back to Russia collusion. Go to Alexander Chalupa. Go to Eric Karamella, the whistleblower who went to work for Adam Schiff, who wasn't really a whistleblower, and all those corrupt people in the deep state. And you know what? The deep state isn't a theory. It's not a conspiracy theory. It's an actual deep state. Look up the SES, the Senior Executive Service, because when that bureaucracy was ushered into law in the United States of America, that's when we got a bunch of unelected bureaucrats pulling the strings behind the scenes. And these are the people that keep... bicho. Cara, essa mulher é um avião em todos os aspectos. É impressionante, articulada, falou direto com argumento, né? Não deixou o cara rebater nada. E ela, se ela cobre guerra há 35 anos, ela começou adolescente, não é possível? Não, ela já tem 50 e tal, mas a verdade... Mas o que mais me impacta, além do fato dela ser muito articulada e tal, é menos o formato e mais o conteúdo, porque você vê que não os âncoras e tal, e quando você olha isso para a mídia brasileira, nada do que ela disse aqui é dito por qualquer jornalista da mídia tradicional brasileira. Não, nós estamos embarcando naquele discurso que Putin quer invadir a Ucrânia, tomar e dominar a Ucrânia, porque ele é mau, ele é comunista. E ele quer aumentar a União Soviética. Quer aumentar o tamanho da Rússia para se tornar uma nova União Soviética de novo. Exatamente. Olha, isso é uma piada, sinceramente. Como ela falou, há muito maiores interesses envolvidos nessa guerra da Ucrânia, como a lavagem de grana, né, de bilhões de dólares americanos que são lavados na Ucrânia. Exatamente. E isso é sabido há mais de dezena de anos. Filhos de políticos ali importantes, né? Todos têm negocinho lá. Todos têm negócios. Uma torneirinha de gás lá. Não é... torneirinha de gás e torneirinha de banco, né? De corretoras, entendeu? Sim, que fazem negócio, né? Tem também a questão a questão importante que ela colocou das armas biológicas que já estavam lá, né? Antes, e o Putin já sabia, porque muitas dessas fábricas, vamos dizer assim, laboratórios já haviam sido implantados no período da União Soviética. Certo. Né? São coisas da época da era soviética ainda. Né? Que os batalhões Azov e toda a extrema-direita foi financiada pela CIA, né? Sim. E pelo Deep State, como ela falou, entendeu? Pelo Pentágono. Então, esses nazistas não nasceram agora, não são meia dúzia de pessoas. Eles estão lá há mais de dezena de anos, entendeu? Exatamente. Sendo financiados e bancados por esses caras. Se criando e nos meios militares, nos meios políticos também, né? O Zelensky é fruto disso. Exatamente. No Congresso deles também tem. E uma coisa que eu ouvi essa semana, Ricardinho e amigos, eu fiquei até... Se fosse em outra situação, eu daria gargalhada. Hoje a gente não pode rir porque está morrendo muita gente lá, né? Eles falaram na TV brasileira que a Rússia já estaria preparando a vitória na guerra, que ela já conseguiu expulsar os soldados russos, a Rússia é a Ucrânia, né? Uhum. A Rússia os soldados russos foram expulsos de Kharkiv, né? Que o pessoal fala Kharkiv, na verdade é Kharkiv. Kharkiv para a fronteira, perto da fronteira lá com a Belarus, e que a Ucrânia estaria perto de vencer a guerra. Eu nunca vi na história mundial, porque, né, eu vou fazer 60 anos, mas eu já estudei um pouco, em guerra em que o vencedor acaba destruído. E quem perdeu a guerra está lá, entendeu? E de onde tiraram isso?
Eu não De sei onde? de onde Ah, que por quê? tiraram Porque isso. houve um recuo das tropas russas É. na região de Kharkiv, é isso? Exatamente. Houve o recuo lá e Ora. também Kiev, eles não conseguiram tomar Kiev inteira e tal, mas já estão querendo convencer quem? Não, Que é a e Ucrânia. nunca foi objetivo, desde o início, o Putin falou isso, nunca foi uma guerra de ocupação. Não, Essa não não, é uma guerra de ocupação. não é de território, Obviamente nada que ele disso. tem interesse que o lado leste da Ucrânia se torne, assim, onde tem a predominância russa, esse Sim, lado se torne independente. E independente, talvez, né? como a Crimeia, se adira lá à Rússia. Mas É, não. Mas o resto, ele não quer tomar Kiev, ele não quer nada disso, ele não quer que ninguém instale bases com bombas voltadas para atingir Moscou ali do lado. exatamente. Eu não sei como a Ucrânia. Se essa notícia veio dos Estados Unidos, deve ter vindo. Acho que nem a Ucrânia acreditou, né? Pô, a gente vai ganhar a guerra acabando destruído e sem participar da OTAN. De Que uma hora para vitória que outra, é essa? de uma hora para É, outra, é. exatamente. É uma Brincadeira. coisa Pessoal, inacreditável. vou pedir aqui então para vocês, ó, deixem seu like, se inscrevam no canal, mandem suas sugestões, mandem suas críticas, Compartilhe com os amigos. compartilhe o 60 e Blau com os amigos, corte o melhor do 60 e Blau, envie para as pessoas. É isso que a gente quer ver, né? O pessoal compartilhando. Isso aqui não é um programinha para mim e para o Yelmo, é para o pessoal 60 e Blau aí. Manda ver, manda compartilhada, entendeu? Divide com seus amigos, isso é que faz nosso trabalho ficar cada vez melhor aqui. Para dar uma quebrada nisso, como a coisa está meio pesada nessa discussão, eu vou trazer um vídeo aqui que me serviu de inspiração essa semana. Quem já esteve em Porto Alegre? Você já foi a Porto Alegre, Sim, adoro Porto várias Alegre. vezes? Nossa, tive Já lá. foi ao mercado público? Já foi ao Claro, mercado? sempre, sempre. Aquele mercado público, ele me traz umas lembranças, o mercado público de Porto Alegre, dos cheiros, né? Do sentimento Sim, das gaúcho, das cores, cores e eu tal. adoro, cara. Então, olha só o que esse casal de artistas franceses montou no mercado público de Porto Alegre. Eh bien, on est au marché de Porto Alegre, au Brésil, et on avait envie de chanter une petite chanson. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots et jour, et ça me dit quelque chose. Il est entré dans mon cœur d'une part bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Vai juntando gente. Lui dans la vie. Il Vai juntando gente. l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Não quero. Que delícia, hein? Lindo, cara. Maria Luísa tinha que estar aqui pra ver. Ela vai ver depois. Ela vai ver Não, depois. e uma coisa maravilhosa, assim, é uma iniciativa que provavelmente foi combinado lá com o mercado e tal, mas isso devia ser estimulado, né? Para Sim. ter sempre, né? Os É. cantores, os cantadores da cidade, né? Dando canja. Isso é uma coisa tão potente assim que Não. é, Ainda mais o povo gaúcho, que é muito musical, né? Eu tenho um pensamento, eu tenho mania de fazer frases, pensamentos, né? Eu digo o seguinte, ó. Se a música brasileira fosse a do mundo todo, aham, se só tivesse música brasileira no mundo, estaria bom. já seria. Já seria rico. E se a música brasileira fosse a música gaúcha,
dos gaúchos, né, já teria bom, já seria maravilhoso. Porque não é só música gauchesca, Elis Regina era Não, gaúcha, claro, não, entendeu? óbvio. É, Nelson Gonçalves era gaúcho, e Cleito e Cledir. Tem os isso. caras, sabe, é maravilhoso. Eu adoro Porto Alegre. Em janeiro da pandemia, né, que é aquele ano de 2020 é o ano da pandemia, em janeiro eu tive lá. Eu tive lá no mercado, levei minha esposa lá. Cara, e eu acho maravilhoso aqueles cheiros e aquelas cores. Dá vontade de nadar naquelas sementes, daquelas frutas, sabe? Assim, abraçar Da tudo. mesma forma que o mercado de Salvador é maravilhoso, né? Isso, mercado modelo. O mercado modelo, o mercado público do É, Recife é maravilhoso, sim, né? sim. O Ver o Peso lá no É, Pará. Então, a CADEG no Rio de Janeiro e tal. sim, Então, é. esses lugares, eles têm que ser realmente se tornarem patrimônios públicos de cultura De mesmo, né? cultura, eu ia falar isso, a cultura junto com a tradição ali, é aquele lugar que você sabe que você vai encontrar aquela, sabe, aquela sementinha, aquela frutinha que você não encontra em lugar nenhum, lá você encontra. E Então tem você, pessoas. de dicas culturais, além de uma visita ao mercado público de Porto Alegre, que realmente é imperdível, o que você traz para a gente hoje aí? Então, mandei para o Jonas aí, não sei se ele vai conseguir colocar, mas se não conseguiu é porque eu mandei também em cima da hora, né? Eu vou indicar hoje um canal, cara, um canal da Ah, internet, um canal que chama CPC aí, tá na aí, tela. é Valeu, ótimo. Jonas. Jonathan é fogo, pô. É fogo, o cara é bom, né? É. CPC Um Mês. Um canal que tem filmes russos e soviéticos desde o tempo do preto e branco, do filme mudo, Grande dica. até a Rússia moderna, tá? Agora tentem bem. Eu já vi filmes maravilhosos ali. Tem um filme que chama Os Bons Amigos, Os Grandes Amigos, que é um filme Aham. assim singelo, sabe? Uma delícia de filme. E tem inclusive uma crítica à burocracia. É um filme da era soviética, mas que tinha uma crítica assim, sabe? Olha, vamos olhar lá, o cara está precisando de um parafuso, e a gente está com um monte de formulário aqui para dar o parafuso. O cara tem que construir um barracão lá para fazer uma usina, sabe? Tigre Branco, que até eu descobri outro dia. Maravilhoso, Conhece Tigre Conheço, Branco? Ah, conheço. então. Outro dia eu vi, eu nunca tinha visto esse filme. E E são eu fui legendados os filmes ou são todos eles dublados? legendados em português, todos Aham. eles. Ótimo. Agora o detalhe é que é muito importante, é bom até porque você tem que ver. É como você ir ao cinema. Eles só ficam no ar de 7 da noite de sexta-feira às 7 da noite de domingo. Se Uhum. você começar a ver antes das 7, eles não vão cortar na sua cara, entendeu? Mas se você quiser acessar depois das 7 de domingo, você não consegue. Então, a cada semana é uma surpresa. Eles têm trailers aí, tem. Inclusive, eu estava vendo nessa página inicial, tem meu filme favorito, que é o filme que eu falo assim, é o filme da minha vida, que chama Balada o Soldati. Esse filme é Balada do Balada do Soldado. Soldado, sei. É um filme que tem uma fotografia linda, uma história maravilhosa, e que, olha só, em tempos idos, esse filme passava nas madrugadas da Globo, legendado. Então, quando eu via no jornal lá aquela programaçãozinha, que naquele tempo era o único acesso que a gente Aham. tinha, né? É. Guia da TV. Ah, vai passar. Eu botava o despertador para acordar às 2 da manhã e ver aquele filme. Entendeu? Então, Maravilhoso. canal CPC Vou, Umes. vou acessar no final de semana aí para Isso, ver. acesse mesmo. Toda sexta-feira, 7 horas da noite, está entrando um filme novo lá. Vamos botar o link aqui embaixo também para todo mundo ver. Isso, aí bota o link aí. aí embaixo aí. Ó, E a sua, Ricardinho? a minha dica essa semana, primeiro, é registrar a morte do grande Vangelis, o compositor de Carruagens de Fogo, né? Vou pedir até o Jonathan vai tocar um pouquinho aqui para a gente, porque a gente pode ter problemas de direito autoral, mas o Vangelis ele foi o compositor de Carruagens de Fogo e também da música do Blade Runner. Blade Runner também, exatamente. Compositor grego, uma pena que ele se foi essa semana, estava muito doente. Tá indo. Esse aí é o tema de Carruagem de Fogo, um trechinho aí para. Tá aí o Vangelis tocando. Esse tema é um dos que eu considero assim, mais famoso do filme, cara. Essa música é mais famosa do filme. Exatamente, ele transcendeu o filme que ganhou o Oscar, inclusive, né? Sim, melhor canção, né? E aí, a minha outra, um abraço para o Vangelis, que fez a cabeça de muita gente. E aí, a minha outra dica é o livro do comandante. Lula. Eu ganhei de aniversário. Olha que presente. Estou lendo. É um livro bastante, assim,
ele tem, eu vejo assim, tem duas partes no livro. A primeira parte, que é a parte mais recente, né? Que é a parte que vai dar na prisão dele e todo o período que ele passa, né, lá na prisão de Curitiba, e depois ele volta no tempo para o início da vida política do Lula, a montagem do PT, etc. É uma narrativa bastante leve do Fernando Moraes, eu recomendo para o pessoal ler, porque é um personagem realmente espetacular, o Lula, né? Eu não preciso dizer mais nada. E com esse personagem, né, nós vamos encerrando hoje. Eu vou chamar também mais uma musiquinha aí, que é uma versão maravilhosa de um querido desconhecido, que pegou e botou esse que deve ser o tema de nossas vidas aí até o final do ano. Certo, eu posso mandar um último abraço aí só? Manda um abraço. O meu amigo jornalista Rubens Valente, que da última vez que a gente esteve junto aqui no 60 Blau, você me deu notícia que ele tinha sido demitido. Ele levou um grande baque naquela semana, 2 pancadas na cabeça, né? Essa demissão e uma condenação pesadíssima aí. Pesadíssima, que inclusive a ABI se mobilizou também para... Sim, a ABI apoiou. Tem uma vaquinha que, graças a Deus, ele já está... Está rendendo, já está com 80% da indenização aí, milionária que ele Vou botar aqui embaixo também o link para a vaquinha do Rubens Valente. Tá? Milionária, entre aspas, né? Não chegou a 1 milhão, mas foi uma coisa pesadíssima para quem sempre viveu do salário. O Rubens Valente, eu conheci no Diário da Serra, lá em Campo Grande, ele sempre foi um operário da notícia. Ele nunca teve investimento, nunca teve propriedades. Ele sempre foi... Vamos chamar o Rubens Valente para conversar com a gente aqui. Vamos chamar, cara. É um cara assim que vale a pena. Falar não só do livro que você já mostrou aqui, que é o livro... Entre os fuzis e as flechas. Os fuzis e as flechas. Sim. E falar também dessa condenação absurda aí, nessa ação movida pelo Gilmar Mendes, né? Exatamente, que é do falar outro do jornalismo dele, né? combativo, né? Exatamente. Jornalismo combativo que a gente sempre defende aqui. Tá bom? Beijão. Valeu. Vou pegar minha máscara e vamos também lá para a versão B. Tem medo de ser feliz. Na alegria de se abraçar, com dignidade pra você, pra fazer brilhar nossa estrela. É semana que vem, pessoal. Vamos voltar a ser felizes. Autor anônimo, está na internet. Essa interpretação linda. Lula, no Brasil, criança, alegria de se abraçar. Lula, pra você, pra fazer. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Um abraço, Jonathan. Valeu. Até pra semana. Pessoal do 60 e Blau, boa semana para todo mundo. Bye.